de autoria do vereador Ninfo Koenig, que reconhece o esporte eletrônico e esporte como atividade esportiva no âmbito do município de Joinville, e institui o Dia Municipal do Atleta de Esportes Eletrônicos e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 201/2017. Passa a palavra ao vereador Ninfo Koenig. Senhor presidente, caros colegas vereadores, minhas senhoras e meus senhores aqui presentes, muito obrigado pela presença, fico muito feliz em poder vê-los. Queria fazer uma consideração especial, porque os esportes eletrônicos, é um assunto para jovens, aparentemente. E por uma coincidência muito grande, o vereador mais ancião, quase velho, aqui da Câmara, é procurado por um jovem para instituir esta matéria no calendário da cidade. Isso me deixou muito feliz, muito orgulhoso, até porque faz pouco parte da minha história, que mesmo nas condições adversas, nós sempre fomos absolutamente favoráveis ao desenvolvimento eletrônico e o uso da eletrônica como ferramenta de trabalho, de desenvolvimento, de aprendizado e também de diversão. Eu não vou me estender sobre o assunto, porque nós temos um especialista nessa matéria que vai lhes dar uma noção ampla o que significa essa nova oportunidade de negócios que movimenta no mundo dos esportes valores que ultrapassam aos bilhões. Está se tornando hoje o esporte eletrônico um produto tão mais valorizado que o esporte como o futebol, por exemplo. Mas eu vou pedir depois ao Bruno Kurz que faça a defesa da matéria, para que vocês possam, através de um jovem disposto, animado, com muita energia, expor a respeito do assunto. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Ninfo, pela exposição, né? E deixa a palavra em aberto agora para o público. Pois não, com a palavra, só diga o seu nome, né? Bem, boa noite, meu nome é Bruno Kurz. E queria agradecer ao senhor Ninfo, né? Ele falou, ancião, não, né? Na verdade, é uma pessoa que tem uma diferença da minha idade, que eu tenho 26 e ele está com 76. A gente tem 50 anos e ele teve a paciência de escutar um jovem falando sobre uma coisa maluca. Aí depois que ele entendeu, ele realmente começou a dar valor e entender como isso pode ajudar nós como munícipes e nós como cidade ao todo, né? Eu fiz umas palavras, na verdade são 3 páginas, justamente pelo tema ser um pouco extenso. Eu vou tratar de alguns temas mais pontuais, tá? Então, até peço desculpas pelo nervosismo, mas eu nunca falei para tanta gente, e realmente tanta gente no que eu digo, porque vocês representam aqui, quem está na minha frente, pelo menos 15, 20 mil pessoas, né? Vocês representam ouvidos pelas pessoas que votaram em vocês. Então, eu vou fazer uma leitura rapidinha. Então, os 3 momentos da minha fala vão ser primeiro explicando o que é o esporte eletrônico, vulgo esportes, internacionalmente conhecido, o potencial, o cenário econômico e, por fim, quem são os atuais atores, os entusiastas e quem são os times do setor, né? O tema esportes eletrônicos já existe há muito tempo, talvez não em grande escala, não em grande formalidade, mas sempre proporcionando algo que os esportes tradicionais proporcionam, o entretenimento seguido de competição. Aproximadamente há 20 anos atrás, foi iniciado um movimento, principalmente nos países da Escandinávia, aqueles que têm o IDH, que a gente sempre quer chegar, e nos Estados Unidos, onde o esporte eletrônico passou a ser reconhecido como uma fonte de entretenimento. Desse momento em diante, foram formados times e clubes com um destino específico à disputa de jogos e formação de atletas de alto nível. Durante esse período, muito mudou. 20 anos se passaram. Nesses 20 anos, a internet de alta velocidade, os smartphones e os notebooks estão tanto no trabalho quanto na nossa diversão. Com todos esses fatores favoráveis, houve uma explosão no que é chamado de esportes eletrônicos. Aquilo que jovens jogavam para passar o tempo já não é mais somente uma distração, e sim uma competição com várias equipes inscritas. Agora, o crescimento é vertiginoso. Aconteceu realmente durante os últimos 5 anos, onde, por exemplo, no Brasil, iniciaram-se transmissões ao vivo, pela internet, e em conjunto com a popularidade do YouTube.
A possibilidade de transmitir e demonstrar suas habilidades com os games tornou-se um fator diferenciador para os jovens de até 35 anos. Em resumo rápido, esportes eletrônicos são jogos de computador ou de console, o famoso videogame, podendo haver competições entre equipes ou indivíduos, e que podem acontecer no computador de casa, da internet, ou através de eventos presenciais chamados de LAN. Mas vamos ao segundo ponto, qual que é o mercado disso? Nisso eu me orgulho em dizer, nas oportunidades que esse mercado traz. Rapidamente em números, a expectativa é que 40% do público envolvido com a internet seja espectadora, entusiasta ou atleta num futuro próximo. O mercado irá arrecadar mais de 700 milhões nesse ano que vivemos. Ano que vem, ele pretende crescer mais 20% nos próximos 10 anos. E, especificamente, na América Latina, nós temos uma divergência frente à Ásia ou à Europa, nós vamos crescer uma média de 35% ao ano. Ou seja, a indústria de games atualmente já passou Hollywood. Hollywood, que a gente conhece, produz grandes filmes e está destacando atrizes e atores. Hoje, algumas empresas como Audi, Visa e Intel, entre outras, patrocinam e apoiam os times. Como curiosidade, há menos de 20 dias atrás, um dos jogos proporcionou um prêmio de 24 milhões de dólares para o campeão. Uma premiação muito maior do que os esportes tradicionais, e exemplo o futebol. Para não ficar preso à minha fala de números e tamanhos do mercado, senhores vereadores, o mercado mais importante é o de nosso município. E o mercado mais importante é do nosso município. É por isso que eu vim falar hoje. Onde iniciar um movimento desse poderá gerar empregos diretos e indiretos, oportunidade aos empreendedores e empresários da região. E, por fim, o mais importante, o merecido reconhecimento aos atletas que tanto se dedicam e sacrificam das suas vidas para representar nossa cidade. E meu terceiro ponto de abordagem são as pessoas. Afinal, quem são as pessoas que acreditam nesse mercado, que fazem parte dele? De tantos exemplos, para não esticar muito, escolhi os mais famosos, que compraram times de esportes eletrônicos. Dentre eles temos Ronaldo Fenômeno, que comprou a CNB Sports, Shaquille O'Neal, Hall da Fama da NBA, comprou Energy Sports, e o Magic Johnson, que também é do Hall da Fama da NBA, tem participação no Liquid. Aos casos que valem ser relembrados, temos Wendell Lira, que decidiu pendurar suas chuteiras aos 27 anos para tornar-se youtuber e atleta de esportes. Curioso, né? Trocar o campo pelo controle. Temos os fãs, os entusiastas, que lotaram Ibirapuera e o Allianz Parque, ainda esse ano, e ano passado também. Fãs que acompanham remotamente o trabalho de seus ídolos podem ver de perto a emoção de partida de grandes eventos. Eventos que a gente quer trazer para Joinville também. Alguns eventos atraindo mais de 12 mil pessoas somente em um final de semana. Atletas que, como qualquer esporte, passam por diversas dificuldades, até provarem uma qualidade aos times e patrocinadores. Atletas que são ícones reconhecidos e celebrados por seu talento por várias milhares de pessoas. Hoje no Brasil, temos algumas equipes formalizadas para a prática de esportes eletrônicos. Quem são essas? São o Santos, o Cruzeiro, internacionalmente Paris Saint-Germain, e já existem movimentos para o São Paulo Sport Clube, entre outros, nacionalmente, começarem a competir com isso. Engraçado que até vou fazer um parênteses na minha fala, o meu sogro, por acaso, ele assistindo o Sport TV, ele achou estranho a partida de futebol, e quando ele foi verificar, na verdade não era partida de futebol, era partida de videogame simulando o futebol. Então isso, na TV também, hoje em dia, já é comum ter essa divulgação, né? E por fim, será que Neymar seria um jogador de futebol se ele não fosse reconhecido como um atleta ou como um esporte? Isso que me preocupa. Na verdade, se Neymar ele fosse somente um hobbyista, a praticar seu futebol sem uma profissionalização, será que ele estaria lá agora, nos holofotes, sustentando, movendo mercados? Eu acho que é isso que falta. O reconhecimento, seja dentro da empresa, dentro do perfil público, ou de qualquer coisa que a gente faz, a gente quer reconhecimento. Então, quem se dedica merece esse reconhecimento. Só a título de curiosidade, para concluir minha fala, a Ásia já tem agora nas Olimpíadas de 2022 como modalidade olímpica os esportes eletrônicos. Chegando à minha conclusão na fala, no fundo eu quero o que todos aqui querem. Uma cidade melhor, ver Joinville sendo pioneira novamente.
trazendo novidades, reconhecimento e gerando oportunidades de empreendedores e de emprego. Obrigado, senhores. Bruno, parabéns aí pela exposição, o vereador Rodrigo Facchini aí até colocou como você fez a exposição, a defesa muito interessante, explicativa, para nosso entendimento mesmo. Apesar de eu ter o entendimento desde o dia que o vereador Ninfo entrou com o projeto e que foi motivo de piadas para alguns que não conhecem, não sabem a realidade, levando para dentro da nossa casa o pai que tem um filho ou filha, ele tem que acompanhar o filho em tudo. Se o pai nunca jogou um videogame com o filho, né, nunca jogou uma partida lá de futebol, ou na minha época, lá quando eu tive a minha primeira filha, o Atari, o Super Mario, sou do tempo do Atari ainda. Quem nunca fez isso tem problema em casa com os filhos. Quem nunca acompanhou tem problemas em casa com os filhos. Então, a nossa missão como pai, como mãe, é acompanhar. Eu tenho 2 filhos já grandes, né, meninos e uma menina e um pequenininho. Os 2 eu acompanhei sempre, nas disputas de videogame, inclusive São Paulo, o e-sport, o jogo de futebol, né, e isso faz com que eles se prendem em casa, prendem na família, e a gente acompanha e sabe onde está. Com certeza não vão se envolver no mundo da criminalidade, nem no mundo das drogas. Então, quando o pai sabe onde o filho está e acompanha ele, ou na igreja, ou num lugar, né, que é espiritual, ou nos jogos também que não é, vou falar aqui um português claro, como a gente aprende, que não é pecado, não é pecado, e além disso a economia se aquece. Você traz um evento desse para Joinville, como este final de semana, e até hoje, está terminando agora em Balneário de Camboriú, o Poker Torneio, que também joga o Ronaldinho, o Guga, o Neymar, todo esse pessoal joga o Poker Torneio, e eles trouxeram mais de quase 4 mil pessoas para Balneário de Camboriú. Quanto gira isso na economia e quanto faz bem. Então, nós temos que apoiar, sim. Não temos que ser hipócritas de achar que isso é errado, é um caminho de perdição. Caminho errado, caminho de perdição é outro, não esse. Esse o pai está junto, então parabéns, vereador Ninfo, com certeza eu vou aprovar e parabéns aí pela tua exposição, tá bom? E traga para nós aqui, já fala com a Secretaria ali de Turismo, de Cultura, já vamos organizar, já falou, né? Então vamos fazer. Obrigado. Deixem aberto ainda para a discussão. Não havendo, então, obrigado, parabéns, vereador Ninfo, está considerado discutido o projeto de lei ordinária 201/2017.